E seja muito bem-vindo, meu aprovado e minha aprovada. E agora a gente vai mergulhar em economia, tá, galera? E a gente vai mergulhar aqui em alguns índices que são de extrema importância para que a nossa economia funcione, tá bom? São aulas curtas, bem tranquilas e objetivas. O que eu vou passar aqui para vocês é para vocês realmente aprenderem, tá? Então, vocês já ouviram falar muito em algumas situações desse tipo de conteúdo, porém as palavras você já deve conhecer, mas não deve conhecer o contexto de como funciona em si, tá? Então foca realmente em aprender, tá? É bem tranquilo, você vai ver. Olha só, a gente vai falar agora de um dos índices de extrema importância do nosso sistema financeiro nacional, que é o IPCA, que ele nada mais é do que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Beleza? Então a gente não precisa falar muito, só pincelando aqui na sigla, você já consegue descobrir o que é o IPCA. Beleza, mas para que serve o IPCA, tá? O IPCA, ele tem o objetivo de medir a inflação. Você já deve ter ouvido muito falar sobre inflação. Eu vou explicar para você como ela funciona. Então, o IPCA ele tem o objetivo de medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo. Lembre-se, a gente está falando de varejo. Depois a gente vai chegar nisso daqui numa próxima aulinha, tá? Referentes ao consumo pessoal das famílias, tá? Dizemos popularmente que inflação é o aumento generalizado de preço. Quando a gente, né, ouve na televisão, lá no jornal, poxa, houve um aumento da inflação, a gente liga isso que houve um aumento dos preços, certo? Mas na linguagem econômica, você não vai utilizar esse método para se referir à inflação. Você vai falar da seguinte forma, ó, economicamente seria correto dizer que a inflação desvaloriza o dinheiro, tá? Então, a inflação ela desvaloriza o dinheiro, tá? Você pode ligar sim ao aumento de preço, porém economicamente ela desvaloriza o dinheiro. Aí eu vou explicar para você na prática como essa desvalorização acontece, tá? Olha só, exemplo prático aqui. Veja comigo, o ano é 1996, tá? O nosso salário mínimo em 1996 era de R$ 112. Pois é, cara, R$ 112. É isso. É com esse dinheiro que a galera pagava aluguel, pagava água, pagava luz, entendeu? Fazia todas as compras para dentro de casa. Ou seja, com R$ 112. No ano de 1997, nós tínhamos um salário mínimo de R$ 120. E onde eu quero chegar? Olha só. O ponto é que hoje, com R$ 112, que é o salário mínimo de 1996, você não consegue sequer comprar uma cesta básica. Você está entendendo? Por quê? De um ponto de vista bem simples, podemos dizer que o preço dos produtos vem subindo ao longo do tempo. Assim, podemos definir a inflação, o quanto o preço dos produtos sobe com o passar dos anos. Ou seja, hoje eu compro com R$ 100 uma determinada quantidade de determinados produtos. Amanhã eu já não compro mais essa mesma quantidade de produtos com os mesmos R$ 100. Por quê? Porque os R$ 100 que eu tenho em mãos hoje, ele vai perder valor amanhã de acordo com a inflação. Beleza? Acho que ficou bem clara aqui a explicação, né? Acho que dá pra gente interpretar de uma forma bem simples, tá? Se ficou dúvida, volta, assiste de novo aí e pode me perguntar, tá bom? Ó, agora a questão de prova, tá? Isso aqui é parte de prova. Isso aqui é bem legal, porque assim, isso aqui a nossa provinha vai cobrar, tá? Ó, as principais características do IPCA. O índice, ó, primeira, tá? Então vamos lá. Primeira característica. Ele é o índice oficial da inflação do Brasil. Então a pergunta pode vir falando da seguinte forma para você: qual é o índice oficial da inflação do Brasil? Aí ele vai colocar quatro lá opções para você e você vai acertar que o índice oficial da inflação do Brasil é o nosso IPCA, porque você estudou direitinho aqui, você tá de olho aqui em mim e tá ouvindo o que eu tô falando. Você não tá disperso aí na aula, né? Então, beleza. Qual que é o segundo? Ele é calculado por quem? Aqui vem a pegadinha. E aqui eu vou ensinar você a não cair nas pegadinhas de prova, porque a prova adora fazer pegadinha com você. Olha só,
o cálculo do índice de inflação do nosso país, o cálculo do IPCA, ele é feito pelo IBGE. E olha só, como é que você vai pegar o macete para você não errar, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. IPCA tem quantas letras? Tem uma, duas, três, quatro, certo? IBGE tem quantas letras? Me fala. I, B, G, E. Certo? São quatro também, meu querido. E minha querida, são quatro. Então você vai associar as quatro letrinhas, tá? E aqui você vai conseguir ter a associação de que quem faz o cálculo do nosso IPCA é o IBGE. Então lembre-se, IPCA, quatro letras. IBGE, quatro letrinhas também. Quem é que faz o cálculo do nosso IPCA é o nosso IBGE. Beleza? Ó, vamos nessa. Vamos pro próximo. Ó. O terceiro aqui, não menos importante. Ele é divulgado mensalmente, tá? E o dia de coleta é dentro do mês, entre o dia 1º e o dia 30 do mês de referência, certo? E geralmente não é cobrado na prova, tá? Porém, ainda pode aparecer lá, é divulgado mensalmente, anualmente, e isso pode confundir, tá? Ele pode colocar isso nas opções lá para você. Poxa, beleza, é divulgado mensalmente, anualmente, né? É difícil, mas ele pode jogar lá para poder confundir você. Então lembre-se que é mensalmente que é divulgada essa informação, tá? E a quarta é utilizado como referência para a meta da inflação, tá? Definida pelo CMN. Quem define a meta da inflação é o CMN. Quem vai cumprir? O nosso Copom, beleza? Ó, beleza. Aqui são as 4 dicas aí que é para a prova, tá? Não se esqueçam dela. A gente vai pegar agora um pouquinho mais sobre o cálculo. Ele é calculado pelo consumo das famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, seja qualquer fonte de renda, e residentes nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Brasília e Goiânia. Beleza? Essas regiões vão servir como um parâmetro para todo o nosso Brasil para ter a medida do nosso IPCA, tá? Geralmente não cai, tá? Quais são as regiões que são utilizadas para calcular? Dificilmente, beleza? E aí, agora para a gente chegar ao final, ó, quanto maior for a variação do IPCA em um período, menor será o poder de compra do brasileiro. Ou seja, quanto mais sobe o IPCA, certo? O que vai acontecer? Mais vai diminuir o nosso poder de compra. Ou seja, se os nossos R$ 100 hoje vale R$ 100, né? Suponhamos que a inflação subiu porque o IPCA subiu, nossos R$ 100 não vai conseguir comprar mais as mesmas coisinhas aqui amanhã. Ele vai valer menos. Entendeu? São os mesmos R$ 100. Você tem a mesma nota, mas ele tem menos valor. Por isso que a gente tem sempre essa sensação de que os produtos estão aumentando de preço, tá? Ó, o Conselho Monetário entende que ter um IPCA em alta, né, sob controle, é importante para a economia, tá? Então, assim, é importante que a gente tenha um IPCA em alta, só que ele tem que estar controlado. Por quê? Se muitas pessoas estão consumindo, certo? Uma cesta de produtos, estão consumindo produtos, o preço dessa cesta deve aumentar. Mas isso é o sinal de que as pessoas estão com renda. Ou seja, se a inflação ela está em alta, o IPCA está em alta, e as pessoas continuam comprando, significa que as pessoas estão com renda. O problema é quando o IPCA está em alta, a inflação está em alta e as pessoas não conseguem mais comprar. Aí o governo tem que utilizar de mecanismos para poder balizar isso, tá? Equalizar, dar poder de compra sem aumentar a inflação. Aí a gente entra na parte da taxa Selic, que eu também vou explicar para vocês, que ela usa, o governo usa a taxa Selic para poder controlar a nossa inflação, beleza? Sobre o nosso PCA é isso, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, assista o vídeo de novo, não tem problema, é bem tranquilo, tá? E a gente vai para o nosso próximo índice, que é de extrema importância para a nossa economia e para você passar na prova. Até a próxima, valeu!